Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Espero que hoje tenha já começado com muitas bênçãos, com muita disposição de entrarmos em mais um capítulo, né? Mais um capítulo agora para finalizarmos mais um livro da Bíblia, que é a 2 Timóteo, a carta de Paulo a Timóteo. É uma carta mais curtinha, de apenas 4 capítulos, e hoje a gente termina. Então, mais uma jornada que se encerra hoje. Mas sem mais delongas, vamos aqui para esse capítulo para a gente ver do que se trata. A gente já entra aqui no capítulo 4, que, como eu sempre falo, é uma continuação, né? Não tinha divisão, uma continuação do capítulo 3. Então, no capítulo 3, a gente viu ali no finalzinho que ele está falando sobre a inspiração, o valor, utilidade das escrituras. Né, tem um versículo muito importante, né, que fala sobre que toda a escritura ela é inspirada por Deus. Não vou entrar porque já foi comentado pela Simone. E a gente continua. Agora ele vai falar sobre a fidelidade, o zelo na pregação. O que uma pessoa que é propagadora do evangelho, que uma pessoa que fala, não significa, gente, não é só a gente tem essa coisa que pregação quando você está no púlpito. Quando nós estamos falando do amor de Deus, nós estamos pregando também. Então, mas quais são os cuidados? O que a gente tem que fazer? Como que nós temos que nos portar? Então, já no versículo 1, ele vai dizer assim: conjuro-te perante a Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Então, a gente já sabe, olha só, se tiver alguma dúvida que um dia nós seremos julgadas, tantos aqueles que já morreram quanto aqueles que estiverem vivos, né? Um dia seremos julgados por Cristo. Paulo está aqui falando bem claramente isso. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então, quer dizer, quando o tempo estiver oportuno, prega a palavra. Mas se o tempo também não estiver bom, tá ruim, tá difícil, prega também. Corrige, repreende, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Então, durante a sua pregação, você pode corrigir, você pode repreender, mas com longanimidade, com amor, né, com cuidado. Fala sobre a doutrina, fala sobre o que é o evangelho da verdade, mas com carinho, com cuidado, sem ficar ali, ó, naquela bateção, né, confrontando, batendo de frente. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Então, o que ele está falando? Olha, prega quando você tiver a oportunidade, porque vai chegar uma época que as pessoas não suportarão. E meninas, eu acho que a gente já está vivendo os princípiozinhos dessa época, porque tem pessoas que você não pode nem falar, né, do nome de Deus, você não pode sequer falar nada voltado para Deus que elas não suportam, não aceitam mesmo, como se tivesse ali, ó, coceirinha no ouvido, algo que incomoda. E recusarão dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suportas as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o seu ministério. Então, o que ele está falando? Essas pessoas, elas não suportarão o evangelho da verdade, elas se entregarão facilmente a fábulas, coisas que não são verdadeiras. O que é fábula? Fábula é algo inventado, é algo criado pelo homem, é imaginário. Então elas vão, qualquer mentirinha, qualquer coisa, né? E hoje a gente vê como há religiões que destoam da palavra, como há segmentos satânicos mesmo, ou assim que aparentemente até parece que é uma coisa boa, é bonito, mas está totalmente fora do evangelho. E por quê? Porque elas não podem ouvir a verdade. A verdade incomoda, a verdade não é algo que elas querem ouvir. Então, quando você não está alicerçada, lembra de estar arraigada? Ali, ó, na palavra mesmo, os fundamentos cristãos em Deus, né, do próprio Cristo, nós nos encontramos suscetíveis a qualquer fábula, qualquer mentirinha que chega pra gente com cara de verdade, que às vezes traz um bem-estar. Não estou dizendo que não, porque muitas traz um bem-estar, um se sentir bem consigo mesmo, né, com os outros.
E essas pessoas acabam caindo nessas mentiras. Por quê? Porque não estão arraigadas no evangelho da verdade. E ele ainda continua falando, mas você seja sóbrio. Isso aqui é para nós, que nós sejamos sóbrios. Que essas fábulas, elas possam, né, bate aqui, pá, com o escudo. Lembra do capacete? O capacete repele essas coisas. Então, o capacete da verdade, o capacete da justiça, a gente está sempre aqui, ó, revestido do poder de Deus. Cumpra o seu ministério. Agora aqui no versículo 6, Paulo vai falar, 6 e 7, né, mais especificamente no 7, um versículo que é muito usado, que é muito conhecido, acho que talvez o versículo mais conhecido de Paulo. Ele começa dizendo, quanto a mim, estou sendo oferecido por libação e o tempo da minha partida é chegada. Paulo sabia, Paulo tinha consciência que ele iria morrer. Talvez em poucos dias, talvez em poucos meses, a gente não sabe o tempo entre a escrita dessa carta e a morte de Paulo, a gente não sabe esse tempo exato, mas ele tinha certeza que ele iria morrer. Mas uma coisa, ele vem, aí é o versículo famoso que eu acabei de dizer, que ele vai dizer assim, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Paulo sabia que ele tinha feito tudo que ele tinha que ter feito, né? Ele combate o bom combate, ele combate o bom combate, completa a carreira e ele guardou a fé. A fé dele não foi abalada. Já no final, sabendo que ele iria morrer, ele continuou firme no propósito dele, ele continuou não negando a Jesus, ele continuou ainda falando a verdade. Ele combateu o bom combate, ele lutou todas as lutas que ele tinha que lutar, ele guardou a carreira dele, ele guardou o ministério, o apostolado dele, né? Ele completou, aliás, eu quero falar, ele completou a carreira, chegou no final, já não tinha mais para onde ir, mas sobretudo ele guardou a fé dele, fé inabalável, tanto é que estamos hoje falando sobre ele. Aí no versículo 8 ele diz, já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Então o que ele está falando? Ele sabia que ele iria morrer, mas ele sabia exatamente para onde ele iria. Ele sabia que ele iria receber uma coroa da justiça diante de tanto sofrimento. Paulo foi decapitado, degolado, né? Degolado, decapitado, mesma coisa, sinônimos. E ainda assim ele sabia para onde ele iria, ele sabia que ele iria ser coroado na glória, estar com Jesus eternamente, né? Ele combate o bom combate, ele guarda a carreira, ele completa a carreira e ele guarda a fé, porque ele sabia que o prêmio era simplesmente maravilhoso. Era o maior prêmio que qualquer um. E ele ainda continua dizendo, e nós também temos acesso a essa coroa. Nós também temos acesso à eternidade. Nós também seremos coroadas. Se assim como Paulo, combatermos um bom combate, terminarmos, né, completarmos a carreira e guardarmos a nossa fé. Então fica esse convite, né, para mim e para você, que possamos combater esse combate, guardar, completar a nossa carreira, completar o propósito, né, para o qual Deus nos chamou e guardar a nossa fé. Que coisas, né, que circunstâncias, dificuldades podem até nos abalar, mas que não nos venham afastar, né, da nossa fé, nos afastar de Cristo, nos afastar do propósito, que nós, assim como Paulo, possamos ficar firmes no propósito, combater as nossas lutas, né, lutarmos até o fim, não na nossa força, obviamente, guardarmos, né, completarmos a carreira e guardarmos a fé. E aí agora ele vai falar, né, que ele foi abandonado, muitas pessoas abandonaram, os amigos abandonaram ele. E aí ele fala, olha, no versículo 11, que somente Lucas está comigo. Toma contigo, né? Lucas, o médico Lucas, que escreveu o Evangelho de Lucas, o livro de Atos, ele permaneceu com Paulo, mas muitas das pessoas que andavam com Paulo nesses últimos dias dele ali na prisão, o abandonaram, não quiseram ter relacionamento com ele, porque implicaria em problemas para eles também. E aí uma coisa que eu acho bem interessante é que ele fala, olha, toma contigo Marcos. Esse Marcos é o mesmo Marcos, João Marcos, né, que escreveu o Evangelho de Marcos, que era discípulo de Paulo. Mas que um ponto, vocês vão se lembrar disso, a gente estudou isso lá em Atos, eles se divergem, Marcos não anda mais com Paulo, mas a gente vê aqui
Ai, desculpa, meninas, essa tosse não me larga. A gente vê aqui que no final, a gente não sabe quando, mas se não foi durante, muitos anos antes disso aqui, Paulo perdoou o João Marcos, que Paulo tinha ficado bravo demais com ele, Paulo não queria nada com ele mais. Ele perdoou e ele ainda diz assim, ó, toma contigo Marcos e traze-o, pois é útil para o ministério. Então vem pra cá, que Paulo estava querendo é que Timóteo fosse encontrar com ele lá em Roma, mas ele falou, olha, traz Marcos também, porque ele é muito útil para o ministério. Então, mostrando que Paulo não ficou ali com raivinha, não ficou magoadinho, não ficou, olha, ele não fez o que eu queria, o que eu esperava, agora não acabou para mim. Não, Paulo perdoou João Marcos, perdoou tanto que pede para que Timóteo o levasse com ele, porque Marcos era muito importante para o ministério. Aí ele ainda vai falar de outras pessoas também. No versículo 13 ele diz, quando vieres, traz a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente o pergaminho. Então ele está pedindo para Timóteo levar a capa, porque Roma era frio, né? Inverno, frio, então traz a minha capinha para eu me aquecer. Mas o mais bonito aqui desse versículo é que ele diz, bem como os livros, né? Paulo era uma pessoa que lia bastante, que estava sempre instruída. E eu acho que a leitura, nós como cristãs, a gente tem que, claro, vou falar agora da leitura da Bíblia, mas a gente também, é muito bom que leiamos bons livros. Eu não sou dessas que só acho que temos que ler livros cristãos. Eu gosto de ler romance, eu gosto de ler até coisas que às vezes, coisas da minha área, né, coisas da área de linguagem, coisas da área até de física um pouquinho, de outras coisas, mas é muito bom ler livros cristãos também, coisas que nos edificam, porque se a gente só lê, muito bom, eu acho que ler é a coisa que mais nos agrega conhecimento, agrega um vocabulário mais eloquente, conhecimento em determinadas áreas. Então, se a gente fica preso só a um nicho, só a um ramo, a gente acaba também limitando o nosso conhecimento. Então, acho que dá pra ver que eu tenho alguns livrinhos aqui, alguns eu já li, tô bem atrasada com as minhas leituras, confesso. Mas a leitura, ela é importante. A gente vê que Paulo, em toda a sua sabedoria, ninguém é sábio do nada. Primeiro que vem de Deus, dom de Deus, o Espírito Santo nos capacita, mas a gente tem que gastar, né, passar um tempinho ali estudando mesmo. E ele termina esse versículo dizendo, traz os livros, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Naquela época não tinha Bíblia, nós já falamos sobre isso, não tinha Bíblia como essa aqui, né? Assim, de capinha e tudo, eram pergaminhos, os rolos. Então ele está falando, se hoje ele estivesse escrevendo esse versículo, ele diria, traz meus livros e traga também a minha Bíblia, porque os pergaminhos era a Bíblia da época. Principalmente, ele usa a palavra, olha, se tiver que deixar algum livro, deixa livro, mas não deixa a minha Bíblia. E aí, para e pensa que Paulo, que era esse homem conhecedor, né, da palavra, da lei, ainda assim queria os pergaminhos para ele continuar estudando, já no finalzinho da vida, gente. Olha a importância que nós lermos, como eu falei, que ler é muito bom, mas ler a palavra é primordial. Não há como sermos eloquentes, não há como falarmos do amor de Deus podemos falar, mas com precisão, se não conhecemos a palavra dele. Então, Paulo, que era esse conhecedor da palavra, ainda assim, no final da vida, dava valor. Eu preciso dos meus pergaminhos, eu preciso da minha Bíblia, porque através da minha Bíblia que eu adquiro mais conhecimento, fortalecimento, né, conhecimento de Deus, intimidade com Ele. Então, olha a necessidade, até no finalzinho da vida. Aí ele continua falando, né, de pessoas que o abandonaram. Tu guarda também dele, tá falando ali de Alexandre. Na minha primeira defesa, ninguém saiu ao meu favor. Todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Então ele fala, olha, todo mundo me abandonou, ninguém saiu na minha defesa. Mas que Deus não cobre isso deles, que isso não seja colocado na conta deles. Deixa pra lá. É como o Paulo falando, deixa pra lá. E aqui, né, vamos terminar, meninas, terminando. Ele continua falando, né, que todos os abandonaram, mas no versículo 17 ele vai dizer, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças
para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. Ele fala, olha, muitos me abandonaram, mas Deus não me abandonou. O Senhor, Ele não me abandonou. Ele me assistiu e me revestiu de forças. Meninas, que nós possamos ter esse entendimento de Paulo, que mesmo nas horas mais difíceis, mesmo quando as nossas amigas, as nossas famílias, os nossos cônjuges, quer seja quem for que nos abandone numa hora difícil, Deus não nos abandona. Ele nos fortalece, Ele nos reveste da sua graça, da sua força, e Ele nos capacita, né? Paulo ainda continua falando que Deus tirou ele da boca do leão e capacitou ele, né, para que ele continuasse pregando aos gentios. Então, é a mesma coisa para nós, que você tenha, sabe, minha irmã, agora, se você tá nesse momento se sentindo largada, abandonada por amigos, por familiares, né? Às vezes pela melhor amiga, pela sua irmã, por família, pelo marido, não sei por quem. Saiba que Deus não te abandona. E aí me lembro lá do Velho Testamento, ele falando, eu tô pensando em inglês, tô tentando traduzir aqui agora, como é que é? Que ele fala para Josué que eu não te abandono, eu não te deixo para trás, sou eu que vou à sua frente. Então, meninas, Deus está na nossa frente, Deus está à minha frente, à sua frente, lutando as nossas lutas e nos fortalecendo e nos revestindo de graça, poder e fé para que possamos enfrentar às vezes o leão. Ele nos tira da boca do leão, literalmente. E aí ele continua, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. Ele sabia para onde ele estava indo, sabia exatamente o que estava esperando ele depois disso aqui. A ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Ainda nos últimos momentos, né, ali perto da sua morte, Paulo reconhecia que todo louvor, toda honra, toda glória deveria ser entregue, serem dados a Deus. Porque a Ele, somente a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. E aí ele vai fazer saudação a algumas pessoas e termina aqui no versículo 22. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Então, meninas, hoje terminamos mais uma jornada, mais um livro da Bíblia que terminamos, 2 Timóteo. E o que eu quero dizer hoje é que esses ensinamentos realmente eles possam ser arraigados aos nossos corações e que nós possamos praticar. E aqui, como Paulo falou, né, falou no versículo 22, o Senhor seja com teu espírito. A gente já tem que colocar o óculos que eu não consigo. O Senhor seja com teu espírito, a graça seja convosco. Que o Espírito de Deus seja com você, com o teu espírito, e que a graça de Deus seja com cada uma de vocês aqui no Germinar. Deus abençoe você, continue crescendo, que a palavra realmente possa germinar, crescer, florescer e frutificar. Tá bom? Não se esqueça que é Deus que luta as suas lutas, que você não está sozinha, nunca estará, porque Ele não te abandona, Ele não te deixa, Ele é que vai à sua frente, lutando, vencendo as suas batalhas, te capacitando, te fortalecendo e aumentando a sua fé. E que nós, ao terminarmos, né, ali quando a gente já tiver velhinhas ali de muletinha, que nós, assim como Paulo, possamos falar que nós combatemos o bom combate, completamos a nossa carreira e guardamos a nossa fé. E aí a gente sabe que a coroa que nos espera ali um pouquinho na frente é algo maravilhoso, é uma coroa reluzente que nós usaremos pela eternidade para reinarmos com Cristo. Amém? Deus abençoe e a gente se vê amanhã em mais uma jornada aqui no Germinar.